Boa tarde a todos. Nós vamos dar início então a esse seminário. O departamento me encarregou de apresentar o seminarista de hoje, que é o professor Brasílio Salom Júnior, que acredito não dispensa maiores apresentações. É um colega nosso do departamento de Sociologia, mas que desde muito tempo tem uma interação muito grande com os trabalhos do nosso departamento, do nosso programa de pós-graduação. Até poderia dizer que o professor Brasílio é uma espécie de sócio honorário do nosso departamento, né? Além de ser membro do departamento próximo, né? Que é o departamento de Sociologia, né? E eu digo isso porque, se vocês lerem, acompanharem os trabalhos do professor Brasílio, desde há muito tempo, né? O professor Brasílio, a gente até esquece que ele originalmente é um gaúcho, né? Mas ele fez a graduação de Ciências Sociais aqui na Universidade de São Paulo, mestrado, doutorado, fez a sua carreira acadêmica, ingressou no departamento de Ciências Sociais ainda, no departamento de Ciências Sociais, fez a sua livre docência, que aliás um trabalho, tem aqui o livrinho dele, que é baseado na tese, que é Labirintos dos Generais da Nova República, publicado em 1995, né, Brasília? Foi? 95, 95, há 20 anos. Né? Quer dizer, mesmo que a gente não possa dizer que o professor Brasília é um paulista, ele certamente é um uspiano, né? De 4 costados. E ele, no seu trabalho de mestrado, no seu trabalho de doutorado, depois na livre docência, e agora nós podemos perceber uma linha de continuidade, uma linha comum muito forte, que eu diria que representa uma espécie de ponte entre os trabalhos que deram marca às ciências sociais uspianas, né, nos anos 50, nos anos 60. É uma ponte entre esses trabalhos, né, que deram uma marca para a Universidade de São Paulo e a faculdade nesse terreno, com os desenvolvimentos mais recentes da ciência política, né? O professor Brasílio, de novo, né, vocês leem Os Labirintos e agora esse livro que ele acaba de publicar, a preocupação de estabelecer nexos entre a mudança política e a mudança social, né? E eu diria assim, as relações entre duas temporalidades que muitas vezes a gente pensa que não se cruzam, né? E justamente a sua reflexão procura mostrar, né, os lugares mais recônditos onde elas podem se cruzar. A temporalidade, que a gente pode dizer, de longa duração, né? E a temporalidade de curto prazo, né? Onde a faceta institucional aparece de forma mais evidente, mas depois os movimentos mais profundos, né, da sociedade, que nem sempre são fáceis de nós traçarmos, né? E essa relação entre as duas temporalidades faz o professor Brasílio se preocupar muito com o problema da forma do Estado, dos padrões de ação estatal que se fazem nesse longo prazo, né? E como que o curto prazo intervém nisso aí, né? No trabalho de liderança, o professor Brasílio se preocupou com a análise da transição, né? E já ali se desenhava uma discussão de uma mudança mais de consequências de longo prazo, de uma forma de Estado que caracterizou o Brasil a partir da década de 30 e que ele procurava entender essas modificações junto com as mudanças políticas
mais visíveis que estavam acontecendo no país na época, né? Interessante que ele termina o livro com a vitória do Collor nas eleições de 1989, né? Como que prometendo aí uma segunda rodada de discussão, né? E aí, 20 anos depois, o professor Brasílio publica esse livro, magnífico livro, que justamente essa dupla temporalidade está aparecendo, e essa faceta que eu disse que o professor Brasílio encarna na sua própria atividade acadêmica, que é fazer a conexão entre a velha geração da Universidade de São Paulo, das ciências sociais, e a nova geração, está presente, né? Que é justamente esse livro sobre o impeachment do Fernando Collor, e que ele intitulou Sociologia de uma crise, né? Aliás, também uma característica dos trabalhos do professor Brasílio, né? Apesar de ele ser ter uma personalidade tão calma e serena e etc., tanto lembra estabilidade, né? Ele gosta mesmo de analisar instabilidades, né? Crises, situações de crise, né? Uma semana atrás, uma colega minha, lá da Unicamp, falou: que pena que o professor Brasílio publicou justamente esse livro agora, né? Justamente agora ele resolve publicar esse livro. Eu demorei um tempinho para entender esse comentário dela, porque eu falei: puxa, mas justamente agora é o tempo, né? E justamente eu entendi mais à frente por que ela fez essa observação. Porque os aspectos que estão nos incomodando bastante, que estão levando a opinião pública a discutir com tanta intensidade, tanta paixão a conjuntura atual, acabam deixando de lado aspectos centrais da análise do professor Brasílio, que está nesse livro, né? E que até o Brasílio estava falando aqui por a dificuldade de sintetizar esse livro num seminário, mas o professor Brasílio no seminário vai tocar nisso também. Então, justamente, não só para ele discutir esse livro, mas como homenagem ao professor Brasílio, o departamento resolveu fazer esse seminário, né? Marcar, né? Lembrar todo esse tempo de colaboração que o nosso programa, que o nosso departamento, os colegas do nosso departamento tiveram com o professor Brasílio. O professor Brasílio soube incorporar também na sua reflexão e, enfim, marcar esse tempo todo de diálogo que nós temos tido com ele, né? E com isso eu passo a palavra e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, pessoal, boa noite para quem não cumprimentei ainda. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite do programa de pós-graduação, que tem um invejável seminário, né, que já dura bastante tempo e é muito bem sucedido. Eu admiro essa capacidade que vocês têm mostrado ao longo do tempo de manter vamos dizer assim, esse estímulo acadêmico assim, sistemático, não só para os alunos de pós-graduação em ciência política, mas para todos que querem, se interessam pelo assunto. E eu agradeço, claro, que a homenagem aí do Cícero, que demasiada eu achei, mas em todo caso eu agradeço e fico feliz. Bom, como o Cícero, eu falei, eu acho que falei para o Adrian, quando eu sentei para preparar isso aqui, eu disse: tranquilo, né? Eu sei, né? Tenho na cabeça o que eu fiz, mas o problema é que quando a gente faz um pouco de, vamos dizer assim, o que eu poderia chamar de sociologia histórica, né? Você embebe muito nos eventos e tenta captar várias dimensões de um processo, e na hora você se haver com o problema de o que selecionar para dizer, né? E eu não sei se fui muito feliz na seleção que eu fiz, mas eu espero que depois a gente conversando, debatendo, eu possa cobrir eventuais lacunas assim do que eu imaginei. Eu imaginei que fosse razoável.
Bom, primeira coisa eu queria retomar um pouco uma questão que o Cícero levantou aqui na apresentação, que é que o impeachment que ocorre em 92, ele obviamente é uma saída, né, institucional para uma crise política, mas eu acho que vale a pena a gente sublinhar que se trata de uma crise que ocorre no interior de uma crise mais ampla que ela, que é a crise de um certo tipo de Estado, digamos que tem uma relação com a economia, que a gente costuma chamar de nacional desenvolvimentista, e tem uma relação em geral com os seus liderados ou comandados, e que é uma relação de democracia restrita. E, no caso, mais restrita do que o usual, no regime militar. Então, esse Estado, ele entra em crise no começo dos anos 80 e só vai ganhar uma certa estabilidade a partir de 95, 96. Então, nós temos, basicamente, um processo de crise de mais de 10 anos, mais de 15 anos, de crise no sentido de transformação da forma de Estado, que normalmente nós, vamos dizer assim, caracterizamos pelo seu lado positivo, como transição, né? De fato, foi uma transição. Mas a transição é apenas um modo positivo da gente ver uma crise, um sistema que está constantemente, ou um sistema até uma relação de Estado-sociedade que está permanentemente questionada e sujeita a questionamento, tanto no que se refere à sua relação com a economia, mas também na sua relação, na relação do conjunto político, do sistema político como tal. Então, quando, no fundo, nós temos nesse processo de transição eu acho que dois macro transformações que ocorrem ao longo desses mais de 15 anos. É um processo de democratização, que aliás continua, diga-se de passagem, até agora, mas em um outro plano, não político propriamente dito, mas também um processo de liberalização econômica, que se estabiliza depois no primeiro governo Fernando Henrique e continua até o governo Lula. Bem, o impeachment, a crise, basicamente a crise política que resultou no impeachment, embora em geral os grupos de esquerda tenham caracterizado como o Collor como o primeiro governo neoliberal, etc., não teve como núcleo, como elemento central digamos, do conflito que levou ao impeachment, o processo de liberalização, mas sim a própria natureza da democracia que estava se implantando no Brasil. Isso, de alguma maneira, é surpreendente. Por quê? Porque quando, no final dos anos 80, se promulgou a Constituição de outubro de 88, se imaginava que a eleição de 89 seria aquela eleição que ia consolidar a democracia, porque os brasileiros, pela primeira vez em 20 e tantos anos, elegeriam, né, o seu presidente de forma direta, que era a grande demanda do movimento pelas diretas no começo dos anos 80.
Então se imaginava que a democracia já estava fora de questão, estava conquistada. E isso se acentuou ainda mais ao longo da própria eleição do Collor, porque na eleição, aliás, não do Collor, mas de 88, né, 89, houve uma enorme polarização no que se refere à relação Estado-mercado. De um lado, o Collor propugnando e demandando a liberalização, a integração ao primeiro mundo, etc., privatização, aquelas coisas todas. E, por outro lado, a candidatura Lula, no segundo turno principalmente, abraçando as estatais, né? Era uma opção, vamos dizer, pelo o que era, na verdade, não era uma opção apenas do Lula, mas era de todo os vários segmentos que tinham feito a democratização, uma opção pelo que a gente podia chamar de desenvolvimentismo distributivo, que era uma espécie de correção do nacional-desenvolvimentismo, né? Então, essa polarização, que foi muito marcante na campanha eleitoral, levava digamos, os atores, os observadores daquele momento, imaginarem que a eleição de 89 significaria uma espécie de divisor de águas entre duas épocas. A época da democratização, que seria a época que tinha culminado na Constituição de 88, e a época da liberalização, que se iniciaria com o novo presidente, ou então, né, no caso se o Lula vencesse, se enfatizaria uma nova forma de desenvolvimentismo. Mas como vence o Collor, se imagina que inicia o processo de liberalização. De fato, o governo Collor iniciou um processo de liberalização, mas o ponto central que permitiu, ou que organizou basicamente o confronto que levou ao impedimento do Collor, não foi a liberalização. Foi, na verdade, o modo dele conceber, e não dele apenas conceber, mas o modo como ele tratava os demais agentes que se supunham organizados numa democracia. Na verdade, me parece que dois pontos-chave são muito importantes para a gente entender o processo que levou ao impeachment. Primeiro, o modo como Collor manejou as instituições legadas pela Constituição de 88. O Bolívar Lamounier, vários textos, caracterizou esta maneira como uma interpretação da Constituição de 88, do regime de 88, como um presidencialismo plebiscitário, no qual os 35 milhões de votos obtidos pelo Collor eram tomados por ele como justificativa para fazer dele mais legítimo, ou um ator mais legítimo, e o presidente como ator mais legítimo do que o Congresso, do que o Judiciário, e qualquer outros poderes do Estado. Concebendo dessa maneira, ele tratava o executivo como espaço dele, presidente, sem que houvesse, ou sem estabelecer qualquer coalizão partidária que permitisse assegurar para ele capacidade de governo com o assentimento do Congresso. Então, isso é uma das questões-chave que vão acompanhar o Collor ao longo de todo o seu governo. A segunda questão é a política de estabilização. Eu acho que é importante enfatizar
que o Collor toma posse em 15 de março de 1990, ele toma posse ou assume o comando de uma nave que está em processo de desorganização acelerada. É bom lembrar, e a gente tem uma experiência, agora a gente está todo mundo reclamando que a inflação está chegando a 10% ao ano, que quando o Collor assumiu o poder em 15 de março de 90, a inflação estava 80% ao mês. Isso é poucos de vocês tiveram essa experiência, era uma experiência insana. Você tem uma inflação de 80% ao mês, 70%, 80% ao mês. Então, o foco de toda a política do Collor, políticas heterodoxas, ortodoxas, foi sempre a estabilização. Esse era o problema dele. Ele inicia com políticas heterodoxas de estabilização, depois a gente comenta isso, e depois, quando elas fracassam, desenvolve políticas ortodoxas de estabilização. O que significa que a estabilização era prioridade em relação ao crescimento e muito mais em relação à distribuição. Então, esses dois elementos, então, presidencialismo plebiscitário e política de estabilização, são, me parece, os dois elementos-chave para a gente avaliar e para pensar a política do período. Essas duas políticas, essas duas formas de relacionamento, elas remetem a três dimensões que a gente podia identificar da democracia que estavam em jogo naquele período. De um lado, o que a gente podia chamar de dimensão político-operacional da democracia de 88, que basicamente envolvia a relação entre o executivo, os partidos e o Congresso. Como manejar o Congresso, que tinha muito poder de veto, embora não de agenda, né? Como manejar para conseguir obter assentimento do Congresso. Segundo lugar, havia uma segunda dimensão, a institucional, que dependia, enfim, das regras vigentes de relação entre os poderes, dimensão que foi questionada ao longo do tempo, durante o governo Collor, embora não tanto quanto a primeira, e uma terceira dimensão, que é a dimensão social da democracia. Por quê? Porque isso é importante, porque todo movimento de democratização, ademais de almejar, produzir um regime político com ampla participação popular, com eleições em todos os níveis, ampliar todas as garantias de exercício da atividade política, a Constituinte e a Constituição de 88 colocaram, no fundo, como no interior da órbita das obrigações do Estado, o desenvolvimento, ou digamos, a expansão da dimensão social da cidadania, né? E as lideranças e todas as vanguardas que carregaram e que levaram avante o processo de democratização sempre entenderam que a democracia envolvia, além de liberdade, participação política, etc., uma dimensão de igualdade ou de redução da desigualdade social, né, que caracterizava, e aliás caracteriza ainda o país. Então, essas três dimensões, político-operacional, que envolvia a negociação entre partidos, presidente, etc., para se conseguir apoio no Congresso, a dimensão institucional, que dizia respeito ao tipo de legislação, tipo de direitos de legislar dos poderes, e a dimensão social, que envolvia a igualdade, desigualdade, digamos, mínima,
que se supunha que uma sociedade democrática teria. Essas três dimensões tiveram o tempo inteiro em jogo. Então, vejam, a dimensão social, por exemplo, na medida em que a política de estabilização do Collor foi constante, de forma heterodoxa, ortodoxa, a prioridade dada a essa dimensão da democracia era baixíssima. O que produziu a possibilidade da oposição se articular em frente em relação a isso. Então, vocês olhando o governo, observando o governo Collor, vocês verão que a boa parte da articulação que depois deu em coalizão política lá em 1992 foi gestada no debate sobre leis salariais, aposentadoria, salário, etc. E isto foi o elemento que foi soldando aos poucos a esquerda e o centro partidários contra o Collor. A dimensão político-institucional também foi um elemento importante, embora, digamos, não estivesse propriamente no centro da cena. Basicamente se discutia muito o direito do presidente emitir e quanto de emitir de medidas provisórias, que era o elemento chave utilizado por ele para governar. Então a tentativa de regulamentação, dar uma nova regulamentação à medida provisória, foi um dos elementos também de confronto entre Collor e os partidos de oposição. E a primeira questão, político-operacional, foi um elemento que implicitamente teve o tempo inteiro em jogo, porque a questão a forma, vamos dizer assim, como Collor entendia a democracia, não envolvia coalizão partidária, que nós estamos acostumados, né? Faz tempo que estamos acostumados com coalizões partidárias, com, enfim, presidencialismo de coalizão, etc., etc., que é algo que se tornou absolutamente comum, né, para nós, e que agora tem uma certa crise, mas, de toda maneira, a coalizão, na verdade, ou presidencialismo de coalizão, e a definição disto como uma regra foi o resultado do impeachment. Ao longo do governo Collor, o Collor não negociava com partidos a distribuição de recursos do executivo. Ele não é que não distribuísse, mas não negociava com partidos. O que significa que ele ficava o tempo inteiro governando com maiorias ad hoc. A cada medida se negociava isso. Não havia os partidos não tinham relevância do ponto de vista da construção da legislação. Isso só acaba, digamos, esse estilo do Collor só muda em 92. Só em 1992. Na verdade, ele fica 2 anos governando sem uma coalizão explícita de partidos. Só em 1992, quando ele já estava, o Congresso Legislativo tirou completamente espaço de manobra para ele, que ele fez uma reforma ministerial, justamente tentando fazer do Ministério o resultado de uma coalizão. Mesmo assim, não conseguiu fazer maioria. Mas, então, vamos dizer assim, essas 3 dimensões da democracia tiveram o tempo inteiro em jogo, né, ao longo dos 2 anos e meio de governo Collor, 2 anos e meio de governo Collor. Claro que de forma diferente a cada vez, né? Então, eu não sei se acho que talvez eu deva fazer uma pequena exposição que deveria até estar numa espécie de, enfim, numa projeção aí, sobre as fases do governo Collor, né? Talvez
especialmente para quem não viveu o período, seja importante ter uma ideia disso. Bom, quando o Collor se elege, ele monta o seu governo, ele monta um governo com aliados do período eleitoral. O ministro de Justiça dele, por exemplo, é um aliado que, embora tivesse sido do PMDB, simplesmente estava sem partido. Os ministros foram convocados e convidados por ele sem nenhuma conexão partidária, embora todos eles fossem, digamos, ou quase todos eles, do que hoje a gente chama, ou naquela época se diria que são ligados, digamos, não bem a partidos, mas tivessem uma concepção de direita, ou tivessem conexão com partidos de direita. Mas não houve nenhuma negociação dos partidos com ele em relação a qualquer ministério. Ele cuidava de fazer, às vezes, almoços com vários partidos, mas não se negociava os ministérios. Então, os ministérios foram de escolha dele e de seus assessores próximos e não constituíram uma coalizão, não expressavam coalizão. Claro que o Collor, quando inicia o seu governo, faz um discurso ao Congresso e logo em seguida inicia o seu governo com o chamado Plano Collor I, que é uma tentativa de estancar a inflação de 80% que estava em curso, através de, digamos, como é que a gente poderia dizer? O plano Collor é um plano extraordinariamente drástico, porque interpreta a inflação como resultado da liquidez, isto é, da existência de ativos financeiros aplicados nas contas bancárias que aumentavam, né, ou, digamos, aumentavam a demanda por produtos e, portanto, preços. Então, o Collor resolve, aliás, a equipe do Collor, comandada pela Zélia Cardoso de Mello, resolve estancar ou enxugar a liquidez. Como? Sequestrando todas as contas bancárias acima de $600. Acima de $600, ou no câmbio negro, $1.200, todos os ativos financeiros, inclusive contas bancárias, inclusive poupança, né, que fossem maiores que $1.200 do câmbio negro, foram sequestrados, né, dos cidadãos todos. A classe média inteira e camadas mais altas dos assalariados foram atingidos pelo Plano Collor. Com ele, além disso, mudou a moeda de cruzado novo para cruzeiro, mas o elemento essencial que chocou a todo mundo, ou menos quem tinha conta bancária, é que as contas foram atingidas. Eu, inclusive, fui, como quase todo mundo que tinha alguma graninha no banco foi, né? Fundos, todos, fundos de aplicação, tudo. O que significou que, vamos dizer assim, toda essa massa de recursos foi sequestrado e reservado no Banco Central por 1 ano e meio, né, rendendo correção monetária e juros anuais de 6%, perdendo de poupança. E um ano e meio depois seriam devolvidos. Esse foi o núcleo do Plano Collor I. Né? Claro que houve outras alterações, eliminação de estatais, fechamento de autarquias, um programa de privatização, um programa de reforma administrativa
com corte de órgãos, dispensa de funcionários, outras coisas mais. Então, um conjunto de medidas provisórias, um pacote enorme de medidas provisórias que foi enviado para o Congresso e que visava estancar a inflação e reformar o país e liberalizar o comércio exterior, etc. Bom, esse ataque, vamos dizer assim, ao que se dizia ao capital financeiro, assustou enormemente, obviamente, o empresariado e a direita, e, como diziam também, né, deixou a esquerda perplexa, né, porque atacava a riqueza financeira e, portanto, a burguesia, coisa que vai. E, por outro lado, deixou a direita absolutamente espantada e assustada, porque as reservas que usualmente os muito ricos têm foram simplesmente sequestradas. Bem, e esse início de governo Collor é um início que é muito bem recebido, de forma geral, pela população, menos pelas pesquisas de opinião, mais pelas camadas populares, que não foram tão atingidas imediatamente, e muito menos pela classe média. Mas, em geral, foi bem recebido, né? E esse conjunto de medidas provisórias foi um tipo de medida provisória, um tipo de legislação que quase impossível de deixar de aprovar, simplesmente porque se imaginava que, caso essas medidas provisórias, especialmente essa medida que sequestrava os ativos financeiros, se essa medida não fosse aprovada, nós entraríamos numa absoluta desorganização econômica. Então, os partidos de oposição, em princípio, né, a esquerda e o centro, que tinham apoiado o Lula, o PMDB e o PSDB, todos eles resistiram, mas acabaram aprovando, porque basicamente se imaginava que, não aprovadas essas medidas, haveria uma desorganização econômica total do país. Então, houve, apesar de algumas resistências, né, por decisão partidária, na verdade, principalmente do PMDB, que era o grande partido naquele momento, acabaram aprovando as medidas provisórias. Esse período pequeno inicial de governo, o Bolívar Lamounier chama de ditadura romana, basicamente porque se suspende, digamos, todas as regras, no fundo, se reduz o cuidado com as regras legais, com a preservação da legalidade, em função de um perigo iminente que o país corria, né? Então, o Supremo Tribunal Federal faz fecha os olhos um pouco para, como dizia o Brossard, roubaram o dinheiro do banco e você deixa como se isso não acontecesse nada, né? De fato, é isso que aconteceu. Você tinha dinheiro no banco, de repente, no dia seguinte, você não tinha mais dinheiro. Ele estava lá do outro lado, você não podia mais mexer no dinheiro, né? Então, o Supremo Tribunal Federal foi muito, vamos dizer assim, cauteloso e, na verdade, fechou os olhos para essas coisas. E a oposição se viu coagida quase que a aprovar para não... porque eles se imaginavam que se desorganizaria toda a economia caso não se aprovasse essa legislação. Bom, com esse plano Collor 1, de fato houve uma queda da inflação provisória, né? Só que essa queda, logo nos meses seguintes, logo houve uma pequena inflexão e começou a subir de novo. E, passado esse período inicial de susto e de, digamos, de perigo iminente, né, de desorganização econômica, as centrais sindicais, os sindicatos em geral e a oposição começam a se reorganizar, e é em função justamente daquela dimensão social da democracia, que era do qual todos os partidos que tinham feito a democratização eram portadores,
que se começa a pressionar o governo e começa-se a derrotar o governo no Congresso. Bem, esse primeiro ano de governo, nesse primeiro ano, houve uma recessão de 4%, né, uma recessão muito forte, uma queda do produto de 4%, mas o governo conseguiu manobrar e, digamos, aprovar todas as medidas que desejava no Congresso por duas razões. Uma que vocês possam imaginar, esse Congresso que digamos, que enfrentava o Collor era um Congresso que estava no seu último ano de mandato. Isso significa que todos os parlamentares em outubro teriam que renovar seus mandatos. Então era um Congresso fraco, relativamente a um outro tipo de Congresso que está iniciando o seu mandato, né? Em segundo lugar, exatamente por essa fragilidade do Congresso e da campanha eleitoral, o Collor pôde conservar, manter, por exemplo, a lei salarial que desejasse, reeditando, naquela época podia, reeditando medidas provisórias antes que elas fossem aprovadas ou votadas. Naquele momento podia, hoje não pode mais. Naquele momento o presidente podia emitir uma medida provisória e antes da votação ele emitia outra, substituía uma pela outra e ia fazendo assim até o tempo. Bom, isso criou, obviamente, uma enorme animosidade no Congresso, mas aquele Congresso frágil não conseguiu se articular suficientemente contra o governo. O segundo ano do governo Collor, nesse segundo ano, a situação mudou bastante. Primeiro porque o fracasso da política de estabilização levou o Collor a produzir uma segunda medida de estabilização, chamado Plano Collor II, em final de janeiro de 91, quando o novo Congresso ainda não tinha tomado posse. O novo Congresso toma posse em fevereiro e tem que justamente negociar e aprovar o Plano Collor II. Aí mudam as coisas de figura, né? O Collor não consegue aprovar essa segundo plano de estabilização com facilidade, é obrigado a prometer que não vai mais enviar medidas provisórias para o Congresso. É bom lembrar que ele tinha enviado 144 medidas provisórias no ano anterior, né? E promete que não fará isso no ano seguinte, a não ser em casos de extrema urgência e necessidade, como aliás é o caso da medida provisória, mas ninguém dá bola para isso. Então, o Collor, nesse segundo ano, ele, para aprovar o segundo o Collor II, e para conseguir lidar com o Congresso, ele tem que se conter na emissão de medidas provisórias e começa a tratar com o Congresso de forma mais cautelosa e usando, claro, que outras medidas legais que o presidente pode usar. Mas ele, ao longo desse segundo ano, ele foi cada vez mais perdendo fôlego, né? E até chegar ao fim do ano sem recursos, inclusive, para governar no ano seguinte. Esse segundo ano é um segundo ano que se caracteriza, então, por uma tentativa constante dele de governar também sem os partidos e, portanto, sem uma coalizão específica que definisse o seu ministério. Mas esse segundo ano foi um ano em que o sistema de partidos, os conservadores exigiam basicamente a negociação de ministérios, que o Collor não dava, e a oposição questionava o Collor em função, primeiro, da questão institucional,
da capacidade dele ficar reeditando medidas provisórias. A oposição tentou bloquear isso aí e não conseguiu. E, em segundo lugar, em relação à dimensão social da democracia. Então, o tempo inteiro o Congresso resistiu à lei salarial, às leis salariais que o Collor enviava, e acabou eles mesmos aprovando uma lei salarial. A oposição conseguiu se articular no Congresso de modo a eles próprios produzirem uma lei salarial que não foi vetada pelo Collor para não criar problemas. Então o Collor começou a não conseguir mais, no seu segundo ano de gestão, a controlar o Congresso. Pelo contrário, o Congresso começou a ganhar força cada vez maior, e especialmente porque os congressistas perceberam que o Collor já não tinha mais um programa factível de governo. O Collor, no segundo ano, enviou para o Congresso, só para vocês terem uma ideia, um pacote de reformas constitucionais que reformavam 44 artigos da Constituição. É o chamado emendão, né? O que significava, e medidas tipo acabar com a estabilidade dos funcionários públicos, tem um conjunto, tirar ICM dos estados, tem um conjunto de medidas que nem com maioria de não sei quanto você consegue passar no Congresso. Ele mandou para o Congresso sem ter maioria. O que fez os parlamentares, o Congresso, perceber que daquela toca não saía coelho. Ele não tinha mais programa. O programa dele era estabilização, de forma ortodoxa, como o segundo ministro estava fazendo, e, por outro lado, enviava leis salariais que eram, digamos, modificadas pelo Congresso, e o Congresso aprovava como queria, ou como queria não, ou como quis a nova lei salarial, e depois o programa do Collor virou uma espécie de reformas impossíveis. É tão óbvio isso aí que, ao final desse segundo ano de 91, o Congresso simplesmente tirou da agenda as reformas do Collor. O Collor foi obrigado a enviar, no final do ano, uma espécie de programa de emergência, reforma de emergência, para conseguir dinheiro, né? Isto digamos, um conjunto de medidas de impostos e redução de custos para ele conseguir dinheiro para governar no ano seguinte, e especialmente para conseguir fazer o acordo da dívida externa que estava se fazendo enquanto isso, ia se fazer em fevereiro. Bom, ele conseguiu esse recurso de emergência, no lugar de uma quantia, eu acho que era 8 bilhões de reais, de cruzeiros na época, mas no final do ano, no seu final na reunião ministerial que ele fez para fechar o ano, ele mostrou que não tinha mais condições.